Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, acho que é o horário que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Você entra numa mais emissão do programa Futebol em Pauta, aqui pelo canal do YouTube da VFVTV. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a vitória do Internacional sobre o Atlético Mineiro por 1-0, né, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né. O Internacional momentaneamente é líder do Campeonato Brasileiro, né. É uma questão, né, a gente fala que ele, mas tem muita coisa pra acontecer ainda, né, dá pra gente projetar alguma coisa, né, de certa forma, lá pela, sei lá, uma décima rodada, décima primeira, décima quarta, décima quinta, por aí essas coisas, né? Dá pra já projetar, porque dessas fases, das primeiras rodadas, todo mundo pode virar líder de certa forma, né? Tanto que até o Vasco já no líder, né? Pode virar líder novamente se vencer o Grêmio, né? Mas o Internacional venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Vamos falar sobre esse jogo. Confesso que eu esperava mais esse jogo, né? Eu esperava até que no resultado final do jogo foi até um jogo truncado, né? A gente for analisar. Nos dois tempos, na minha opinião, né? A gente for analisar, eu esperava um jogo com mais chance de gols, tratando de duas equipes postulantes ao título brasileiro e rotuladas como ofensiva, na minha opinião, né? Eu esperava mais do jogo, mas o Internacional consegue uma boa vitória, né? Que até agora o Inter tem quatro vitórias e uma derrota, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, isso aí. E o Internacional conquistou uma boa vitória. Vamos começar falando sobre o jogo, né? Bom, o São Paulo começou novamente com esse esquema de três zagueiros, que é um esquema que novamente já adotava desde o Santos, que às vezes não dava certo, às vezes dava certo, às vezes não. Hoje, no primeiro tempo, não deu, não deu, né? Claramente dá pra gente ver que não deu. E novamente aponta que as equipes do São Paulo não têm, de certa forma, uma consistência defensiva, se a gente for analisar friamente. Não tem. É, a gente já pôde ver isso, por exemplo, contra o Corinthians, se a gente for analisar, porque o Atlético Mineiro levou dois gols no primeiro tempo, mas o Corinthians lindo, maravilhoso, né? Então levou a virada no segundo tempo, né? E eu até acho que o Corinthians, nesse jogo, o Corinthians até poderia ter se aproveitado mais da defesa do Atlético Mineiro, instável, né? Só que acabou não acontecendo, o time acabou tomando a virada no segundo tempo. E e quanto o Botafogo também foi assim também, né? O Botafogo é um time que se apostou nos contra-ataques. E repetindo novamente, prova-se que as equipes do São Paulo, né? Pelo menos falando desde a época aqui do Santos, que ele treinou o Santos, agora no Atlético, precisa de uma consciência defensiva melhor. E o Atlético precisa disso, né? E o Internacional abriu o placar numa. Começou melhor o jogo, o Internacional, no primeiro tempo, nos minutos iniciais, e fez o gol, 1-0 com o Thiago Galhardo, que tá jogando muito Thiago Galhardo, um dos principais jogadores dessa equipe do Internacional. O Thiago Galhardo abriu um placar 1-0, que foi o único gol do jogo. E o e o Inter passou meio que a ficar na parte defensiva da maior parte do primeiro tempo, né? Só que o Atlético não criava chances, pouco conseguia de certa forma dar de muita intensidade, na minha opinião. E o Inter até depois pro final do primeiro tempo tentou atacar um pouco mais, porém não conseguiu. Foi um jogo muito disputado, um jogo muito truncado, mas muito disputado. O primeiro tempo terminou 1-0. No segundo tempo, o Atlético melhorou no sentido de intensidade, na minha opinião, mas ainda não conseguiu criar chances claras, na minha opinião. O Internacional passou somente se defender, né? O Internacional desculpa aqui, eu parei porque eu tava do meu pai. Mas o Internacional passou só se defender no segundo tempo e tentou avançar nos contra-ataques, porém não conseguiu caprichar nos contra-ataques. O Atlético Mineiro tentava impor seu ritmo, conseguiu, como disse, conseguiu, de certa forma, manter uma intensidade melhor no segundo tempo, mas não conseguiu criar grandes chances. É, e, de certa forma, a arbitragem teve um primeiro tempo mais tranquilo, né? Com poucas faltas. O segundo tempo até foi mais truncado do que o primeiro tempo, né? E o Internacional venceu o jogo por 1-0, venceu por uma boa vitória. O Inter foi melhor, na minha opinião, num conjunto, na minha opinião. O Inter foi melhor. Eu tava até com cara no final com o Atlético Mineiro empatar, na minha opinião, né? Mas acho que a vitória foi merecida por o Inter, pelo primeiro tempo que fez. No segundo tempo deu uma caída, né? Na minha opinião, o Atlético Mineiro conseguiu impor uma intensidade legal, mas como disse, não conseguiu criar grandes chances. Justamente por isso, o Atlético não ter criado grandes chances, o Inter, eu acredito que a vitória pro Internacional tenha sido merecida, né?
uma boa vitória do time do técnico Eduardo Cudê, que tem grandes chances de conquistar o título brasileiro. E esse foi mais um programa Futebol em Pauta aqui no canal do YouTube da VFV TV. Muito obrigado a todos pela audiência e tchau.